Processo de número 091 de 2/6/2014. Projeto de lei complementar. Acrescenta o artigo 79C à lei complementar número 68 de 17/12/2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, comercialização de tinta tipo aerosol, spray, pichação. Autoria, vereador Fernando da Ótica Original. O projeto está em discussão. Lembrando que esse processo, ele tem duas discussões, estamos tratando da primeira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, esse é um projeto que ele nasceu do quê? Do que a gente tem visto no nosso município com relação às pichações. É uma situação difícil que nós estamos vivendo na cidade, porque a cidade tem muita pichação e não acaba. Cada dia aparece mais pichação no nosso município. Então a gente para tentar sensibilizar e tentar amenizar essa situação que a gente vem vivendo, esse projeto de lei complementar, ele acrescenta o artigo 79C à lei complementar número 68 de 17/12/2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, comercialização de tinta tipo aerosol, spray, pichação. Então esse projeto de lei, no seu artigo 1, ele diz assim, fica acrescido a lei complementar número 68, de 17/12/2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, no artigo 79C, com a seguinte redação: os estabelecimentos comerciais que vendem tinta tipo aerosol, spray, ficam obrigados a colocar em área visível dos mesmos aviso do tamanho mínimo da folha de 1 A4, que ou seja, de 210 milímetros e por 297 milímetros, contendo a seguinte informação: pichação é crime, proibida a venda de tinta tipo aerosol, spray, para menores de 18 anos. Então, qual é o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é o quê? Sensibilizar o comerciante e o comprador da tinta aerosol, que vai ter que disponibilizar no seu comércio, ali uma placa de indicação do tamanho de uma folha A4, aonde virá escrito a seguinte frase que eu vou repetir aqui: pichação é crime, proibida a venda de tinta tipo aerosol, spray, a menores de 18 anos. Nós sabemos que a população de Jacareí não aguenta mais essa situação. Por exemplo, a pessoa acaba de pintar o seu imóvel, ela vai lá com muito esforço, ela paga todo o material da tinta, paga a mão de obra da pessoa que vai lá pintar, e aí no dia seguinte ela acorda de manhã para ir ao trabalho, enfim, para abrir o seu comércio, a sua casa, e ela se depara com a pichação na sua casa ou no seu comércio, enfim, nos muros. E aí, por incrível que pareça, ela vai lá e aí pinta tudo de novo e parece que é uma provocação. Os pichadores vão lá e picham novamente. Então, apesar dessa atitude ser crime, e é prevista, a pena de 3 meses a 1 ano de prisão, os pichadores parecem que não temem o morador, não temem a polícia. Então, é uma situação que nós estamos vivendo no nosso município e que a gente precisa amenizar e corrigir. Então a falta de respeito dos pichadores é grande, é enorme, a audácia. Sobem às vezes prédios para que possa ser efetuada a pichação. Então é um absurdo, é uma falta de respeito e a população não aguenta mais de tanto vandalismo. A cidade está crescendo no sentido de prédios e se desenvolvendo, muitas das vezes, lógico que por iniciativa privada, mas nós não podemos tolerar que as propriedades, notadamente os estabelecimentos comerciais, sofram com a situação aqui descrita, que coloca o município em visão de descaso e abandono. Não podemos permitir que as pichações continuem. Então vamos lutar sim
em prol de que essas pichações sejam amenizadas. Eu gostaria até que a técnica colocasse um PowerPoint de fotos que a gente tem aí, devagar, tá? Olha só para vocês terem uma ideia, né? Um prédio praticamente novo, todo pichado. A próxima. Aí temos um outro caso, isso tudo em Jacareí, tá? Então você que está nos assistindo, você vai poder, de repente, visualizar e saber aonde que nós estamos aí, que nós tiramos as fotos. Próxima. Olha a situação, tá? Próxima. Ó, isso daí, tá vendo? Ó, são prédios, ó, o pichador tem que subir para fazer a sua pichação. Então a gente acaba não entendendo qual que é a graça, a motivação de fazer essas pichações. Próxima. Aí, ó, nós temos o quê? Nós temos uma parede de pedra. É muito difícil de tirar a pichação dessa parede de pedra. Eu não sei, eu acho que é até impossível, não dá para tirar mais. Então tem que trocar as pedras ali. Próxima. Olha, tá vendo? Ó? E são escritas que a gente não entende, eles têm um código, né, que eles se comunicam entre eles. Talvez tenha uma competição aí de quem picha mais alto, quem picha, enfim, eu não entendo, não consigo ter essa leitura dos pichadores. Próxima. Olha aí, novamente pedra, tá vendo, na parede. E o proprietário, ele fica muito triste, vai gastar dinheiro, tá? Afeta, abala o emocional da família. Próxima. Olha só para vocês terem uma ideia, tá? Próxima. Olha a altura dessa pichação, né? Como é que o pichador como é que ele conseguiu subir lá? Eu não consigo nem imaginar, tá? Então eles desafiam a altura. Próxima. Olha aí, a altura desse prédio, tá? Próxima. Inclusive, né, eu faço aqui também um apelo, porque eu acredito que as autoridades, a polícia, elas poderiam atuar mais nesse sentido aí, né, fazendo a ronda ostensiva e detectando em flagrante as pessoas que estão pichando. Próxima. Olha só. Próxima. Olha quanta pichação, gente. Próxima. Tá vendo? Olha, local alto, com pedras. Tá? Próxima. Aí, novamente pedras. Tá? Então, esse é um prejuízo, a cidade fica feia. Então, nós temos que ter aí uma atitude ostensiva da administração também. Próxima. Para identificar quem são esses supostos pichadores. Eu não acredito que são muitos não, viu? Não sei, não tenho ideia, mas eu acredito que não é muita gente. Acho que tem um grupo atuando nessa área. Próxima. Então, como vocês podem ver, a proposta desse projeto é o quê? É sensibilizar, tá? Os comerciantes que fazem em seu comércio a venda da tinta, né? Do spray, que naturalmente essas tintas que são usadas para fazer a pichação na cidade. É incrível, eu mesmo, tá? Em uma das nossas lojas, a gente acabou de pintar e os pichadores foram lá e picharam a loja. Sem contar também os prédios públicos, que os pichadores vão lá, pintam os prédios públicos e reforço, como já falei aqui, o proprietário vai dar manutenção de novo, depois que foi pichado. E aí o pichador volta lá e faz a sua palhaçada, desculpa, né? Entendeu? É uma falta de respeito. Eu acho que a gente tem que abordar sério isso aqui nessa casa, tá? Então essa é uma forma de a gente ter dentro dos comércios da nossa cidade, o quê? O indicativo dizendo que pichação é crime, proibida a venda de tinta tipo aerosol, spray, a menores de 18 anos. Tá? Eu acredito que não é difícil de identificar esse grupo, esses pichadores. O que falta por parte da administração é vontade política. Tá? Então teria que ter sim uma equipe, porque, até fugindo um pouco do assunto aqui, mas é a realidade, porque máquina de multa eles colocam atrás das árvores e ficam até mais de meia-noite multando as pessoas. Agora, teria que também ter uma equipe
né, atrás das árvores, enfim, rondando a cidade, a paisano, para pegar a atuação desses pichadores. Mas o projeto ele tem a ver com o quê? Para que a gente tenha uma cidade melhor, uma cidade mais bonita, uma cidade mais apresentável. Nós não aguentamos mais a atuação dos pichadores no nosso município. Então eu quero sensibilizar aqui os nobres pares para que votem favorável a esse projeto de lei, para que a gente possa amenizar esse vandalismo no nosso município. O projeto continua em discussão. Eu quero dizer o seguinte, que eu sou o autor da lei que estabeleceu e oficializou critérios aos grafiteiros, justamente para coibir a pichação, dando a eles grafiteiros uma valorização a mais pelo seu dom, pela sua arte de desenhar nas paredes e muros, e com isso penalizando e fiscalizando os pichadores. Por isso eu quero parabenizar o Fernando pela autoria desse projeto, né, onde você estabelece critérios, né, de penalização a esses pichadores que realmente estão deixando a nossa cidade realmente totalmente pichada. Enfim, então, eu quero dizer a Vossa Senhoria que eu sou favorável a esse projeto de lei. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, bom dia. Bom, gostaria também de contribuir com a discussão desse projeto e até esclarecer aí um ponto que o vereador Itamar colocou. Na verdade, esse projeto, ele cria a obrigatoriedade, está bem claro aqui, de ser afixado em um estabelecimento comercial, as lojas de tinta, uma placa escrita: pichação é crime, proibida a venda de tinta aerosol para menores de 18 anos. Ponto. É isso que o projeto está tratando. Fazer uma placa, colocar nas lojas de tinta dizendo que é proibida a venda de tinta aerosol para menores de 18 anos, dizendo que a pichação é crime. Não está estabelecendo penalidades, até porque nós não teríamos competência legislativa para fazer isso, estaria no Código, na Lei de Contravenções Penais ou no Código Penal, que são leis federais, e a Câmara não tem competência para estabelecer penalidade para isso. Mas eu queria reforçar também a preocupação e o desgosto, né? Acho que não tem outra palavra, com relação à atitude dos pichadores. E até quando a gente usa esse termo pichador, daí tem alguns grafiteiros, que é um outro segmento. O grafiteiro é o artista que utiliza o spray para fazer a arte, né? E o pichador é o vândalo. Então, na verdade, o pichador ele pratica o crime de vandalismo. Ele vandaliza, desrespeita a propriedade do terceiro e até a propriedade pública. E tem pessoas que vandalizam quebrando o vidro, quebrando a janela, quebrando o telhado. Eles vandalizam sujando de tinta, óleo, que é super difícil tirar, a parede da casa das pessoas. Então, é uma atitude nojenta, não tem outra palavra para ser dita. E, para se combater esse crime de vandalismo, é só com inteligência, né? Com ações de inteligência. Eu andei pesquisando bastante sobre isso na internet, inclusive em cidades na Europa que sofrem isso, porque tem muitos monumentos e tal. E existem esses pseudos rebeldes sem causa. A gente teve a juventude aí que lutou pela democracia, que tinha causa para lutar. E tem gente que, por não ter causa, vive de ficar competindo quem escreve mais um nome de maneira nos muros da cidade, que é uma atitude ridícula. E nos países, né, que combatem isso é feito com ações de inteligência como? Primeiro, fotografando as marcas para se identificar aonde essas gangues moram, em quais prédios elas costumam fazer. Então, essas ações de inteligência, elas não são fáceis, porque não tem como fazer fiscalização, como foi sugerido aqui, operacional, né? É impossível. Imagina, Jacareí tem mais de 90 mil casas. Você precisaria de, no mínimo, 10 mil fiscais escondidos atrás de uma árvore para ver se alguém está pichando. É impossível
fazer a fiscalização desta forma. Então, é muito mais complexo fazer isso. E, para fazer essa fiscalização, tem que ter realmente uma ação conjunta de polícias. A Guarda Municipal preservando os prédios públicos, foi passado aqui algumas fotos do Espaço Liberdade, né, de prédios públicos que estão sendo vandalizados. E a Polícia Militar, especificamente a Polícia Civil, que é a área de investigação, para poder preservar o patrimônio particular, que está sendo lesado, né? E daí eu queria ressaltar um requerimento assinado pelos 13 vereadores aqui, fruto de uma visita feita pelo promotor de justiça da nossa cidade, que veio aqui solicitar que o governo do estado de São Paulo recomponha, acho que passa de 50 cargos, 65 cargos da Polícia Civil de Jacareí, de policiais civis que se aposentaram, eles se licenciaram. Então nós estamos com a Polícia Civil, que é a polícia que faz a investigação de inteligência, que é o investigador que investiga esse tipo de crime. Então a gente não tem mão de obra para isso. Não é a PM faz policiamento ostensivo, investigação de inteligência, unir provas, mapear, analisar a grafia. Toda essa prática, quem faz é a Polícia Técnica, por exemplo, que quase fechou o ano retrasado, só não fechou que a Prefeitura cedeu 3 estagiários para trabalhar lá, porque o governo do estado não repõe os policiais civis que estão aposentados. Então, é um problema que tem tudo a ver. A gente acabou de aprovar um requerimento assinado pelos 13 vereadores solicitando isso, e estamos tratando agora de um resultado da falta de policiais civis para fazer o policiamento de inteligência. Volto a dizer, em conjunto com a Guarda Municipal, em conjunto, de repente, com o monitoramento de câmeras, para conseguir identificar esses vândalos que vandalizam, revolta realmente, Fernando, essas fotos, essas frentes com pedras, né? Casas bonitas e tal, e isso não pune e não prejudica só o proprietário, isso prejudica toda a população, até os familiares desses vândalos, porque é a cidade de todos que fica mais feia. Talvez a baixa autoestima que o jacareense tem venha exatamente disso. Essa sensação de cidade suja, de cidade, vem exatamente desses prédios todos pichados, que esse vândalo, que muitas vezes pode até não ser daqui, pode ser de São José, de outras cidades, que vem aqui, eles deixam a cidade feia para todos. Porque você pode não morar na cidade, mas todo dia você passa e vê aquela parede suja, aquela parede feia, isso faz mal para a autoestima, para a sensação de cidadão que utiliza, que circula, que caminha, que transita pela cidade. Então, eu acho que é um projeto importante. Esse projeto tem um caráter educativo, mas nós sabemos que esse caráter educativo, ele tem que ser acompanhado de ações policiais, ações de investigação, porque em que pese está lá a placa proibido menor de 18 anos comprar, é só um pichador maior de 18 anos comprar uma caixa de spray e dar para os coleguinhas lá menor de 18 anos e sair pichando. Então, são ações afirmativas que têm que ser feitas, reafirma a importância do projeto, mas é importante a gente reafirmar que tem que haver outras ações além dessas e que infelizmente extrapolam a nossa função como legislador, não dá para resolver tudo por lei, né? Que viabilizem e coíbam de fato o vandalismo na cidade de Jacareí, que eu quero me somar aí com o que foi dito anteriormente. Está uma situação muito ruim e que precisa ser combatido urgentemente. Senhores da mesa, vereadores presentes, público presente também, funcionários e todos que nos assistem, bom dia. Eu também gostaria de estar contribuindo com o projeto. Primeiro que eu gostaria de estar parabenizando o vereador Fernando pela propositura. Eu acho que é mais um instrumento que está sendo criado para coibir esses vândalos no caso. O próprio projeto de autoria do vereador Arildo, que proíbe a pichação, também foi um instrumento criado na época para se coibir
essa prática no caso. Como o vereador Edinho citou aqui na tribuna, eu vejo que tem que realmente ser uma ação bastante ampla, com várias frentes no caso. Eu acho que esse é um instrumento, viu, Fernando, que tem que ser utilizado também para coibir, tá? Assim como eu vejo que as câmeras do COI, por exemplo, que nós não temos o COI em nossa cidade, isso ajudaria muito a fiscalização dessa prática no caso. O COI, por exemplo, de São José dos Campos, ela tem 491 câmeras de alta eficiência. Consegue enxergar uma pessoa a mais de 1 quilômetro. É super potente. E outra, também a ação da Guarda Civil. A Guarda Civil é muito importante. Eu tenho testemunha no meu gabinete. O meu assessor, que é a Guarda Civil, ele se fala sempre, naquela época em que a Guarda Civil estava na rua fazendo ronda, quantas vezes pegaram os pichadores? Então, olha como é que é importante a presença da Guarda Civil nas ruas. Eu não vejo muita guarda na rua mais. Então, é um dos motivos que leva realmente a ocorrer essa pichação também. Não vou falar que só é ela culpada, tá? Nós temos policiais também. O vereador Edinho falou bem, essa questão da investigação posterior, isso é super importante. Aí já cabe realmente a Polícia Civil no caso. Mas eu acho que várias atitudes sendo feitas, inclusive por nós aqui dessa casa, criando leis que realmente possa contribuir com essa fiscalização, com essa de estar coibindo no caso, é super importante. Então, Fernando, eu acho que a sua propositura aqui, a colocação de realmente de placas, coibindo a venda para menores, eu acho que é de extrema importância. Viu, Fernando? Então, parabéns pela sua propositura, o meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Só parabenizar o vereador Fernando pela propositura e dizer o seguinte, o morador que vê tais delitos sendo praticados, ele também pode, sem se identificar, avisar tanto 190 como 153, a Guarda Municipal da cidade de Jacareí, pegar o seu telefone, ligar, ou pelo 3955-2500, ele pode entrar em contato com a Guarda Municipal dizendo que está acontecendo um ato infracionário por esses infratores. E ele pode ajudar a cidade a ser melhor, sem se identificar. Porque muitas das vezes está acontecendo do lado da casa dele e ele fica com medo. Não precisa se identificar, você pode ligar para a guarda e eu tenho a certeza que imediatamente a guarda irá até o local para poder então pegar em flagrante essas pessoas. Porque se todos nós se unirmos, esse projeto vem de encontro para ajudar a cidade de Jacareí. Porque já existe, está sendo aqui alterado apenas uma frase. Vai ser colocado um cartaz. Então é coisa simples, não vai prejudicar o comércio, não vai prejudicar ninguém, vai só ajudar a cidade a ser melhor. Porque uma vez a pessoa sabendo que tem ali um cartaz informativo, muitas das vezes coíbe a ação de muitos deles. E existe, Fernando, existe um código que eles usam, inclusive você mostrava, né, as imagens aí, nós sabemos que existe um código que cada pichador ele usa, inclusive em um dos códigos apareceu aí número 14, número 13, e alguns números foi aparecendo nas fotos que você foi colocando. E através desses códigos dá para saber quem é o pichador que fez aquela escrita naquela parede. E através desses códigos pode chegar a essa equipe, porque é uma equipe que usa a mesma numeração
pode ser levado aos demais. Então, quando essa pessoa que vê esses atos sendo cometidos na cidade, ela denuncia, essa pessoa que for pega, ela pode estar passando as demais, porque é um código que eles usam, você mostrou, é interessante, tem como chegar aos demais e assim sendo coibir essas ações. O senhor permite uma parte, vereador? Pode sim. Então, que bacana o senhor está falando isso, está vendo? Olha, é importante isso, né? Porque dentro desse código a gente pode, de repente, sensibilizar as autoridades para que eles possam detectar quais são os grupos que estão atuando nessa área. Inclusive, eu quero até fazer uma ressalva, que eu mostrei uma foto lá, vereador, e acabou passando, que eu coloquei uma foto de um grafite e ao lado uma pichação, exatamente para diferenciar. Na próxima sessão, se eu tiver oportunidade, eu vou mostrar a diferença do grafite e da pichação. Porque os grafiteiros são artistas, né? São artistas que trabalham, enfim, e a gente vê que eles têm um trabalho muito forte, muito bonito. Inclusive, é um trabalho feito com muitos adolescentes que ficam, né, aí surpresos e felizes com a desenvoltura da arte, que é uma arte, né? Não é fácil pintar, grafitar, né? Agora, a pichação, como o vereador Edgar Sasaki falou também, é uma coisa terrível e, enfim, eu diria que até um terrorismo, né? Então, mas obrigado, viu, vereador? Obrigado pelos apontamentos, viu? Obrigado. E eu quero parabenizar todos os grafiteiros da cidade de Jacareí por essa arte muito importante, esses desenhos que eles têm feito nos muros das escolas do nosso município. E é muito interessante que eles fazem também esses grafite em alguns comércios que dão a permissão para eles. Então, parabéns aos grafiteiros e, é claro, todos os pichadores, eles sabem o que eu estou falando, se tiver alguém assistindo agora, eles respeitam a arte dos grafiteiros e eles não passam por cima com spray, porque sabem respeitar essa arte. Até eles sabem que é uma arte muito bonita. Então fica aí um aviso aos grafiteiros, vamos ajudar a cidade a ser melhor, sem fazer uma coisa que não tem ali uma explicação, né, um risco apenas. Procure, né, se aperfeiçoar para fazer um grafite, uma coisa melhor para a nossa cidade, para que ela venha ficar bonita. Parabéns ao projeto, sou favorável. Bom dia a todos. Eu acho que foi bastante esclarecedor aqui sobre a questão desse projeto. É um projeto muito simples, mas é importante. É mais um meio de estar coibindo aí essas ações desses pichadores que fazem um estrago na nossa cidade. Eu estive observando ali algumas fotos que o Fernando mostrou. Eu gostaria de citar alguns locais também aqui da nossa cidade, atrás do mercado, e o local é muito alto. Eu não sei como que essas pessoas, eles fazem isso aí. Eu até diria que são delinquentes. Infelizmente, fazer isso aí é uma questão de poluição visual da nossa cidade. Enfeia a cidade, enfeia o local, traz um transtorno muito grande aos comerciantes e talvez até eu creio que esse pequeno projeto ele vai beneficiar principalmente aqueles mesmos comerciantes que vendem esse produto, esse spray. Às vezes ele vende o spray para a pessoa ali e o caboclo vai lá pichar o estabelecimento dele, que a gente tem visto aí. Eu até em vários locais da cidade. Então, esse projeto é pequeno, mas é bastante importante para coibir esse tipo de ação na nossa cidade, que além de uma poluição visual, ela enfeia, ela traz prejuízo às pessoas dos imóveis. Então, eu quero parabenizar por esse projeto e desde já adianto o meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Bem, Fernando, eu vou fazer uns comentários sobre o projeto, mas assim, quero deixar bem claro que não é nenhuma crítica ao projeto, porque eu acho que toda a iniciativa, toda a forma que a gente buscar para acabar com esse tipo de crime, eu acho que é válido. Mas a sua lei,
ela por si só resolveria quase nada do problema que nós temos da pichação. Primeiro é que não são menores que compram tinta. Acho que o número de menores que trabalham com pichação deve ser um número infinitamente pequeno. Mas, como eu disse, a iniciativa ela é boa. Nesse sentido, para a próxima votação, eu vou apresentar uma emenda a essa sua ideia, até porque, já foi até falado aqui pelo Edgar, recentemente, no final do ano passado, nós aprovamos uma lei da minha autoria, que trata justamente da criminalização e da punição dos infratores. E nessa oportunidade, eu me lembro que nós tivemos aí um trabalho muito bom do pessoal da Guarda Municipal. Até quero aproveitar aqui, na pessoa do Sorge e do Marcel, aqui parabenizar o trabalho que a Guarda fez à época e continua fazendo. E hoje, eu não tenho os números na cabeça, mas nós vamos levantar também, mas foram próximo aí de umas 50 autuações em que esses delinquentes foram apreendidos. E o crime da pichação, antes, pelo nosso Código de Postura, ele não era passivo de punição de ressarcimento do estrago que eles faziam. Então, o que acontecia? A pessoa era abordada, cometendo essa infração, e o que acontecia? Simplesmente levava na delegacia, ou às vezes nem isso, abria-se um boletim de ocorrência e ficava por isso mesmo. Hoje não. Através da minha lei, a pessoa ela vai ter que ressarcir o município, se for patrimônio público, e vai ressarcir o dono do imóvel, se for particular. Então, é aquela velha história. Quando a gente mexe no bolso do cidadão, aí sim a gente começa a punir de forma coerente, porque até então, só dizer que era crime, ficava por aquilo mesmo. Então, a minha lei ela veio justamente a complementar essa ação com relação aos pichadores. E nós tivemos um ótimo resultado. E na lei também, ela consta aqui de um artigo que exige que os estabelecimentos que comercializam esse tipo de tinta, eles têm que fazer o cadastramento de todos que compram, independente de ser menor ou não. Ou seja, com essa imposição na lei, na minha opinião, esse problema, de certa forma, já estaria sendo contemplado. Porém, de fato, na minha lei, não pede-se que se afixe uma placa colocando esses dizeres. Então, eu acho que daí o seu projeto ele passa a ter sentido, porque ele vai dar, de certa forma, um destaque para esse tipo de venda para menores de idade. Por isso é que eu vou fazer uma emenda para que a exigência de se colocar nome, RG e endereço dos compradores seja colocado também nessa placa, porque daí você tem o trabalho completo. Ou seja, você tem a questão do impedimento da venda para o menor de idade, mas também a obrigatoriedade de que, se você vender para alguém maior, você pegue o cadastro dele, porque daí você tem uma forma, complementando o que o vereador Edinho colocou aqui, que é uma forma de você trabalhar na inteligência. Inclusive, existe uma forma de se identificar o tipo de tinta, né, Edinho? O pessoal que trabalha com grafite, parece que você tem aí uma qualificação. Ou seja, daria para você base para quem trabalha com esse tipo de investigação, avançar mais ainda na identificação dos delinquentes. Eu não entendi. O nome seria colocado nessa placa, é isso? Na sua placa. Porque, na verdade, seria... a lei hoje, ela já diz que o comerciante já tem que exigir isso aqui. Não, nome do comprador, mas o comprador final, o consumidor final? A pessoa que compra. Você tem que cadastrá-lo. Para quê? Numa necessidade... você saiba a quem procurar caso haja uma investigação. Então, mas aí o nome vai ficar ali o tempo todo? Como é que é? Não é a exposição do nome. Quando você vender, quando você compra uma coisa, já não gera uma nota fiscal com um monte de informação, não, mas CPF, nome. É que essa placa nobre isso já está na lei, viu, Fernando? Sim, eu sei. Já é obrigatoriedade do comerciante fazer isso. É que talvez, não sei se ficou claro para o senhor, essa placa, ela vai ser colocada o quê? Vamos dizer assim, num lugar visível no comércio. Sim, exato. Então, nessa placa vai estar escrito os nomes das pessoas que compraram. Ele deve também cadastrar o comprador. Já está na lei, isso já está na lei. Mas não na placa, né? Não, é obrigatório o cadastramento do comprador. Uma parte, por favor. Claro. Talvez o Fernando consiga entender, se é que eu entendi também. Como comprar um remédio tarja preta? Você tem que fazer o seu cadastro, você só compra o remédio tarja preta se você tiver a receita.
Ou seja, os seus dados você tem que deixar toda vez que você comprar um spray. É isso? Perfeitamente. Sem expor o nome na placa. Exatamente. Isso é uma forma de você coibir esse processo de pichação. Mas isso já está na lei, né? Já está na lei. Ah. O que eu estou dizendo, eu só vou usar o seu projeto, através da emenda, se for aprovada, logicamente, para que, além essa exigência de não se vender para menores, que ali diga também, talvez em letras menores, né, para não tirar o brilho do seu projeto, dizendo que é obrigatório o cadastramento de quem comprar. Segundo a lei, que já contempla isso. Tá certo? Então, é o que eu quero dizer. A minha lei, ela já, de certa forma, tem ajudado, e a sua lei, ela ajuda ainda mais. Ela reforça esse projeto que já existe. Tá certo? Presidente, o caso da placa, ele serve mesmo mais para poder inibir as pessoas e de ver mesmo essa questão do cadastramento, né? Porque só a questão da proibição da placa... muitas pessoas acabam maiores de idade comprando para os menores e nem se preocupa a questão do cadastro. Esse cadastro é de extrema importância, porque a pessoa já vai pensar um pouquinho antes, né, de efetuar essa compra, e é bacana tá ali exposto também, além, né, da questão da proibição da compra para menor, deixar visível esse complemento. Você me dá uma parte, vereador? A ideia, Fernando, é que esse problema da pichação, ele é um problema muito grave, não é uma coisinha à toa. E nós sabemos, como eu disse para você, que são gangues, né? Vamos chamar assim. Então, a compra da tinta, ela pode se dar. Eu posso chegar lá e comprar e entregar na mão de uma pessoa. Então, por isso que eu estou dizendo. A sua ideia, ela ajuda, ela complementa o trabalho. Mas eu acho que talvez fosse necessário, dentro do seu projeto, colocar que já existe na lei a exigência do cadastramento de quem compra tinta spray. Eu acho que daí é uma forma de você seguinte: quem compra para o bem, não vai ter problema nenhum. Agora, as pessoas já vão pensar duas vezes ali se está mal intencionado, tá certo? É só essa contribuição que eu quero dar aqui dentro do seu projeto, ok? Obrigado, Antonelli. Senhor presidente, também quero colaborar com esse assunto que é de extrema importância para a nossa cidade, e eu sempre luto, Fernando. Sempre luto pelo bem-estar da nossa cidade, o bem-estar, o visual, deixar a cidade bonita. Realmente, nossa cidade merece, e as pessoas pedem por isso. Inclusive, eu vou contar uma coisa aqui que eu não tinha falado até então, mas dentro desse projeto que você está falando. Dentro desse projeto que você está falando. Que você fez, é lógico, né? Foi aprovado na Câmara de São José dos Campos um projeto de lei sobre a pichação, no sentido de ser punitivo, para realmente inibir essa prática desses jovens, né, que são complicados. E eu fiquei sabendo desse projeto de lei, e eu fui até lá e peguei uma cópia do projeto. E achei muito bom, porque aqui ainda não tinha esse projeto para inibir e punir essa prática de pichação. Bom, eu elaborei um projeto aqui e protocolei aqui nessa casa, para que fosse, então, aprovado dessa forma punitiva. Para minha surpresa, o jurídico falou que não era constitucional a lei. Eu falei, mas como é que pode? Na Câmara de São José dos Campos aprovou, e aqui na Câmara de Jacareí é inconstitucional. Eu achei muito estranho. Por que lá pode e aqui não pode? É interessante. Aí fiz um substitutivo, mudei algumas coisas, continuou sendo inconstitucional. É interessante. Mas daí o vereador Arildo também se interessou na época, mas eu já tinha protocolado. Mas aí o vereador Arildo, ele foi pelo lado da mudança do Código de Normas. Então, ele mudou, é meu amigo, tudo bem. Eu falei, então tá bom, vai. Lá em São José, o remédio que serve lá não serve aqui. Então, o meu projeto, que eu protocolei primeiro aqui nessa casa, não falou-se o jurídico que era inconstitucional. Mesmo com substitutivo, não consegui colocar essa lei. Então, 2 pesos e 2 medidas. Eu fiquei muito triste, mas tudo bem. Meu amigo vereador Arildo mudou o Código de Normas,
das mesmas formas punitivas que o projeto de São José dos Campos, que eu tinha protocolado aqui, foi colocado lá, ele fez a mudança e foi aprovado. Mas tá bom, o importante não precisa ser eu ou qualquer outro, o importante é que se puna realmente, que se façam ações para inibir essa prática para a nossa cidade ficar bonita. Agora você colocou mais um projeto, acrescentando esse código de normas, colocando essa prática, realmente mostrando para todo mundo que é proibido, é crime a pichação. Então, parabéns pelo seu projeto. Maurício. Você, o vereador Arildo é o pai do projeto, mas na verdade quem ganha é a nossa cidade. Maurício. E agora com o seu projeto também, parabéns, porque só vem acrescentar mais essa mudança do Código de Norma. Você permite uma parte, Maurício? Pois não. Eu entendo a sua indignação, eu também fico indignado. Você acha que não? Eu também fico. A questão é a seguinte, depende de que lado da mesa nós estamos sentados, né? Aí é a forma que a gente aprova projeto, a forma que viabiliza melhor a funcionalidade dessa casa. Mas isso aí é um outro departamento, né, Maurício? A gente sabe que não é brincadeira, realmente a gente enfrenta situações que a gente vê que muitas cidades aprovam outros projetos e aqui, infelizmente, a gente não consegue viabilizar os projetos. Agora, Maurício, o que nós precisamos fazer, foi bem dito por Vossa Excelência, a respeito do quê? De a gente se unir em prol de que a cidade seja uma cidade melhor, que as famílias se sintam mais felizes, porque, como muito bem falou o vereador Edinho, ele disse que a família, né, as pessoas que saem na rua, se sentem mal, quer dizer, vendo a cidade suja, né, a autoestima do cidadão fica em baixa, quer dizer, então, eu acho que tudo colabora, enfim, mas muito obrigado pelo apoio, viu, Maurício? Nada, e realmente vai de encontro com aquilo que tem que ser feito mesmo, nós temos que ter união para inibir essa prática, porque nossa cidade precisa de coisas bonitas para recuperar a autoestima de todo cidadão da nossa cidade, que ultimamente a autoestima está muito baixa. Eu só fico triste. Será que porque eu sou oposição, vereador Fernando? Será que nós somos oposição? Então, não, acho que não é isso, né? Os nossos não são aprovados? Será que é porque é oposição? Não, eu quero acreditar que não é? Ficaria chato isso aí. Mas, parabéns, vereador Fernando. Meu voto também vai ser favorável, é claro. Você me dá o restinho que você tem aí de 1 minuto e meio? Na verdade, Maurício, assim, eu entendo até a sua chateação, talvez no seu lugar. Eu também tentei fazer a lei pelos mesmos caminhos que você fez. E nós temos um código de normas. E o que foi me orientado é o seguinte: você não pode criar um outro fora de um código. Então eu fui por outro caminho, porque não tinha como criar uma lei específica para a questão da pichação. Porque, como eu disse, se você já tem um código, você vai começar a criar várias outras leis que não estão atreladas ao código. Então, eu acho que a questão da lei, eu acho que assim, a gente sempre compara realmente uma cidade com outra, e tem coisas boas e coisas ruins. Nós somos responsáveis por criar leis, e às vezes nem nós cumprimos as leis. Então, o que acontece em São José não dá para ser colocado aqui. Acho que nós temos que ter essa sensibilidade de entender que o seguinte: nós temos que ter um respeito pela lei. As leis orgânicas de cada município são diferentes. Elas são criadas por grupos diferentes e cada uma tem seus interesses. Inclusive, elas podem ser alteradas, de acordo com os interesses. Eu não acredito que seja porque você é da oposição. Eu acredito que é o respeito fiel àquilo que está na lei orgânica, aquilo que nós mesmos estamos fazendo, né? Então, acho que você não deve ficar com esse sentimento, não. Eu divido com você os méritos aqui, porque eu sei que a intenção sempre é das melhores. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, passamos então na votação nominal da primeira discussão. Vereadora Analino. Quero dar os parabéns ao vereador Fernando, pelo projeto. Apesar, como a gente, todo mundo falou, é simples, mas ele vem acrescentar, e com toda a dificuldade, da guarda municipal, da fiscalização, mas até com poucas câmeras, mas foi pego pessoas pichando e foram punidas, o presidente, com
com a sua lei até, e aí vem, né, você acrescentando agora para colocar esse um tamanho, né, mínimo está aqui, um aviso para menores, aí no caso, e também falando a pichação é crime. Então isso vem acrescentar, e tudo que vem para ajudar, né, para diminuir o acabar, eu acho muito difícil, mas pelo menos diminuir esse crime, que a nossa cidade está muito, fica até feia, né, com tanta pichação. Então meu voto é favorável. Vereador Antonelli Marmo. Com certeza, Fernando, vem muito a contribuir esse projeto para a cidade. Meu voto é favorável. Vereador Arildo Batista. Só para não ser injusto, o Edgar também fez um apontamento ali muito importante, Edgar, que eu acho que faz parte, né, uma ação do Executivo, uma ação maior, que é a instalação realmente de câmeras para monitoramento. Isso com certeza vai ajudar muito a inibir. Então, fica aqui meu registro também aí pela sua consideração, sou favorável. Vereador Valmir Meia Lua. Meu voto também é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável, Fernando. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. Projeto de lei complementar que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais e trata de comercialização de tinta tipo aerosol, spray, pichação, de autoria do vereador Fernando da Ótica, foi aprovado em primeira discussão por unanimidade.